Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, vamos ler Números e vamos falar da primeira e da segunda estação nesse nosso discipulado da caminhada cristã, representada ali em Números 33, sobre as 42 estações, as jornadas desde o Egito até Canaã. Versículo 3, capítulo 33, versículo 3. Partiram de Ramsés no 15º dia do primeiro mês. No dia seguinte à Páscoa, os filhos de Israel saíram triunfantes aos olhos de todos os egípcios, que ficaram sepultando os seus primogênitos, a quem o Senhor tinha ferido entre eles. Assim, o Senhor fez justiça contra os seus deuses. Partindo os filhos de Israel de Ramsés, acamparam-se em Sucote. Então, as duas primeiras estações, o primeiro levantar de acampamento foi Ramsés. E logo em seguida, a primeira parada é um lugar chamado Sucote. E nós lemos em Gênesis 47, versículo 11, que Ramsés é, na verdade, o lugar aonde José e os seus filhos foram para Israel. Gênesis 47, foram para o Egito, perdão. Gênesis 47, versículo 11, diz assim: Assim José instalou seu pai e seus irmãos, dando-lhes possessão na terra do Egito. Preste atenção, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como Faraó ordenara. Então, Gênesis nos fala que esse foi o lugar onde o Senhor permitiu que José, que Israel habitasse no Egito. Vamos ler Êxodo capítulo 1, versículo 11. Então puseram sobre eles feitores para os afligirem com as suas cargas. Assim os israelitas edificaram para Faraó cidades e celeiros, Pitom e Ramsés. Gênesis 47, 11 diz que Ramsés era o melhor da terra do Egito. Êxodo 1, 11 diz que Ramsés, assim como outra cidade chamada Pitom, foram edificadas em tempos difíceis, com o suor do rosto do próprio povo de Israel. E é desse lugar que o Senhor tira o povo para o início da sua caminhada. Queridos irmãos, nós tivemos a oportunidade de falar um pouco sobre isso e queremos agora só reforçar o que falamos sobre a importância de entendermos de onde nós estamos saindo. Ramsés é Egito ainda. E nós precisamos compreender que o Senhor nos chama quando nós ainda estamos no Egito. Ainda estamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados. Glória a Deus pelo chamado do Senhor não depender de nenhum passo nosso. É o Senhor quem dá os primeiros passos. É o Senhor quem começa o processo de redenção da nossa vida. Nós só precisamos ser obedientes à voz do Espírito Santo, que sabemos ser a nuvem que nos guia nessa caminhada. Cada lição é aprendida, parada a parada, e o caráter de Cristo vai sendo formado em nós. Nós entendemos que a salvação é todo o processo. Não só o início do processo, mas todo o processo. O Senhor não quer somente nos tirar do Egito, o Senhor quer nos levar para o propósito, para a terra prometida. Ramsés simboliza essa era, essa realidade mundana, a qual o Senhor nos permite viver nela, sem que o nosso coração esteja nela. O Senhor Jesus diz que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Repare que Ramsés foi criada com o esforço do seu próprio braço. Ramsés era considerada o melhor da terra. E de repente, se nós analisarmos bem, quantas vezes nós temos dificuldade de largar aquilo que nos custou muita coisa, de largar aquilo que nos é bom. Eu me lembro da primeira pescaria que Jesus proporcionou os seus pescadores, os seus discípulos fazerem, ao ponto de um barco não ser suficiente para pegar tanto peixe. Então, foi chamado um outro barco.
E nunca aqueles pescadores tiveram uma pescaria tão bem sucedida. Mas a palavra de Deus fala que chegando na areia, na praia, largaram tudo e o seguiram. Muito cuidado, irmãos, com os sucessos que a nossa profissão nos dá, que a nossa inteligência nos dá, que o melhor da terra nos dá, que o nosso suor nos proporcionou. Essas coisas podem virar idolatria na nossa vida. E quando menos percebemos, estamos enraizados em Ramsés. Não queremos sair de Ramsés, porque temos ali as nossas conquistas, temos ali o pão que nos alimenta, temos ali o melhor da terra. Quantos estão correndo o risco de ficar fora dessa caminhada, porque se apaixonam pelo melhor da terra? Mas nós precisamos, irmãos, avançar. O Espírito Santo é o penhor, é a garantia que não vamos ficar em Ramsés, porque nós entendemos que a nuvem andou, e por melhor que seja a nossa vida, entre aspas, natural, nós temos um propósito celestial para seguir. Êxodo 5, versículo 3 diz que o Deus dos Hebreus nos encontrou, ainda no Egito. O pecado, a natureza pecaminosa, Jesus não morreu, irmãos, por inocentes, Jesus morreu por pecadores. Então o que é aceitar a Cristo? É entender esse processo de regeneração. E muitos estão sendo tragados pelo orgulho, tragados pela ganância, tragados pela cobiça, como o jovem rico, que por ter muitas coisas não desejou segui-lo. Apesar do Senhor ter o amado, preste muita atenção no que nós estamos dizendo. O amor de Deus é incondicional. A palavra de Deus fala que Jesus amou o jovem rico, teve compaixão dele. Mas isso não foi suficiente para que ele o seguisse. Muitos amados não serão aprovados, porque não o seguiram. Queridos, vamos viver em Ramsés o tempo que necessário seja, mas que o nosso coração não seja desse mundo. Estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. E quando nós analisamos a beleza da palavra de Deus, nós vemos que a próxima estação é exatamente Sukkot, que quer dizer tabernáculo, cabana, indicando a provisoriedade da vida. Queridos, que tremendo nós entendemos isso, que nós estamos saindo desse mundo para fazer uma caminhada provisória. A igreja do Senhor tem sido tentada a ouvir Satanás através da boca de falsos profetas que teimam em se apegar a essa terra, teimam em continuar vivendo com o coração nessa terra. Não são poucos os irmãos que têm estado longe do Senhor e longe do seu propósito, porque se apaixonam pelas bênçãos do Senhor, se apaixonam pelas coisas que deveriam ser provisórias. O nosso coração não pode, irmãos, sob nenhuma hipótese, ficar agarrado a essas coisas. A palavra provisoriedade, a palavra peregrinação, tudo o que nós vivemos nesse mundo é temporário. Eu termino com uma palavra do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 29. Isso, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que os que são casados sejam como se não fossem, os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, os que usam desse mundo como se dele não abusassem, pois a aparência desse mundo passa. Que nos seus lábios esteja a palavra de Deus, o testemunho de Deus, o amor de Jesus. Que você seja conhecido não por causa da sua profissão, não por causa das suas paixões naturais, não por causa das suas realizações nessa terra provisória, mas que você seja conhecido como alguém que tem cara de Jerusalém. Como o Senhor diz lá no Evangelho de Lucas, que Jesus manifestava o firme desejo no seu rosto de ir para Jerusalém. Querido, o que as pessoas vão ver em nós? Qual a característica que o nosso rosto mostra para as pessoas? Qual é a paixão e o amor que nos move?
Quando nós amamos o mundo, ainda que agradecendo a Deus pelas bênçãos que o Senhor tem dado, mas quando essas bênçãos e quando essas coisas permeiam o nosso coração mais do que o propósito eterno, nós estamos entrando no caminho da idolatria. E nós precisamos sair dele. Essa é a lição que Jesus explica àqueles pescadores. E ele diz para Pedro: a partir de agora, vocês não vão pescar mais peixes, vocês vão pescar homens. É muito difícil, irmãos, abandonarmos uma profissão bem-sucedida no nosso coração para cumprir o propósito do Senhor. O Senhor tem nos falado sobre isso. E a minha pergunta é: o que tem permeado o nosso coração? O que tem abrilhantado o nosso rosto? Quando as pessoas olham para nós, o que elas veem? Do que nós mais falamos? O que ocupa 24 horas do nosso dia, dos nossos pensamentos? O que nós pensamos quando acordamos? O que nós pensamos quando vamos dormir? O que nós pensamos durante o dia? O que perfaz a concepção das nossas conversas, dos nossos diálogos? Do que nós mais falamos? O que mais nos alegra? Se essas coisas forem coisas de Ramsés, se essas coisas forem coisas desse mundo provisório, é sinal de que nós realmente não estamos conseguindo avançar como o Senhor quer. Mas que cada um de nós seja conhecido por amar ao Senhor acima de todas as coisas, por entender que essa vida é provisória e de que nós estamos caminhando para uma herança eterna. Deus abençoe.